E por que não dizer da nossa pátria amada? Que eles nos abençoe a todos, nos envolva em fluido de harmonia, de muita paz, de união, buscando a unificação a cada dia, para que nós possamos ter uma tarde alegre, feliz, produtiva, onde possamos absorver muitos conhecimentos que nos serão trazidos. Que nessa doce paz de Jesus nós possamos iniciar o nosso estudo, agradecendo a Ele e a toda a equipe espiritual por essa oportunidade. E que Ele nos permita, então, dar sequência aos trabalhos programados para essa tarde. Que assim seja. Então, amigos, nós estamos aí, né, com a Eduarda, que vai nos conduzir, vamos deixar com ela as palavras. Todos são muito bem-vindos, a gente fica muito feliz de estar junto com vocês todos aqui, né? Vamos dar sequência então, Eduardo? Vamos lá. Vou só compartilhar a tela aqui do slide. Quando aparecer para vocês, vocês me falam. Já apareceu. Espera aí. Já apareceu, tá bom, muito bom. Deixa eu só... Aí, agora ficou em tela cheia, né? Não, tá bom. Ficou, Eduardo, Maria Eduarda. Eu acho que ficou na janela mesmo, mas tá muito boa, a imagem tá boa, tá ótimo. Tá. Então, vamos começar, né? Sim. Então, dar uma boa tarde, primeiramente, a todos. E agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, que todos vocês aqui estão proporcionando para a gente, por todo o apoio que vocês sempre nos dão. E hoje a gente vai falar sobre a diretriz 11, a última diretriz proposta pela FEB, né, que diz respeito à inclusão e à acessibilidade nas atividades do centro e do movimento espírita. E antes de tudo, antes de a gente começar, eu queria parabenizar a AME de Juiz de Fora pelo excelente trabalho que ela vem realizando no que diz respeito às informações sobre esse assunto. Que durante as minhas pesquisas, né, eu tentei pesquisar bastante sobre, e dentro das páginas, dos sites, das palestras espíritas, só dava a AME de Juiz de Fora lá falando sobre esse assunto. Que bom. Eu até cheguei a achar algumas cartilhas sobre inclusão no site da UEM, da União Espírita Mineira, né? E aí, quando eu fui ver, estava lá, proposto e produzido pela AME de Juiz de Fora. Então, é uma alegria imensa, né, ver esse trabalho realizado por vocês, alcançando tantos corações, e ver que vocês são referência no que diz respeito a esse assunto dentro do movimento espírita. Eu fiquei muito feliz de ter essa referência de vocês. E uma outra autora também, que eu li bastante sobre, porque é um pouco difícil de encontrar referências sobre esse assunto, principalmente no meio espírita. E foi a Sônia Hoffmann, eu não sei se vocês a conhecem, mas para quem se interessar em pesquisar mais a fundo sobre o assunto, eu indico a leitura tanto dos artigos dela, quanto das entrevistas que ela tem aí por aí nos sites e nas redes sociais. Então, hoje, a FEB, ela nos trouxe essa diretriz, né, com a temática da inclusão e da acessibilidade. E não é por acaso que eles colocaram esse assunto no plano de trabalho, né, visto que cada vez mais se fala de inclusão e obtemos cada vez mais recursos, tanto tecnológicos quanto científicos, a respeito dessa temática. E aí, para quem estava na sala dos presidentes, né, na última reunião do CRE, foi um assunto que começou a ser tratado lá. Boa tarde. Foi um assunto que começou a ser tratado lá na sala da última reunião, e que não estava propriamente programado em falar sobre esse ponto, mas que foi surgindo, e foi observando a necessidade de se tratar sobre isso ali, né? A gente compartilhar as nossas experiências e as vivências das nossas casas a respeito desse assunto. E um assunto, matemática, onde as leis, né, que garantem a inclusão e acessibilidade, na sua maioria, elas foram criadas recentemente, visto que desde sempre existiram e existem pessoas com deficiência, né, seja ela de qual natureza for. E durante muito tempo, os direitos dessas pessoas, eles foram negligenciados, né, elas foram marginalizadas, muitas das vezes vivendo sem autonomia,
por não terem seus direitos garantidos, sua liberdade garantida. Então, é um assunto que até pouco tempo atrás, até nós mesmos só pensávamos se a gente tivesse algum familiar ou algum amigo nosso que se encontrasse nessas condições. E hoje, já graças a Deus, né, o cenário vem mudando. Vou dar um exemplo, por exemplo, na faculdade, né, que é o lugar que eu frequento todo dia, pelo menos na área da saúde, né, que é a minha área, a disciplina de Libras, por exemplo, passou a ser obrigatório. Você não se forma sem cursar essa matéria. E antes era opcional. E algumas outras matérias também, no que diz respeito à inclusão, que antes nem opcionais eram, que antes nem sequer eram tratadas, que não existiam, hoje você já encontra a possibilidade de cursá-las. Então, a gente vê um movimento de progresso, né, no que diz respeito a isso, tanto quanto nas leis, tanto quanto no atendimento ao público, no que diz respeito à educação também, né, Gisele pode nos ajudar aí em relação a isso, mas, enfim, todas as áreas, né? E na minha área específica, nós, né, que tratamos das dores e das mazelas físicas das pessoas, se nós temos que estar preparados, imagina as nossas casas espíritas, né, onde as pessoas vão, muita e na maioria das vezes, para compreender as suas lutas internas, para compreender as dores da sua alma. Então, no que nos for possível fazer para ajudar a aliviar a dor desses corações, nós devemos fazer. É a nossa obrigação olhar para o outro com cuidado, com amor, porque a luta da pessoa com deficiência é muito grande, né? Então, que a gente possa ser um ponto de conforto nas suas vidas, de aconchego, um ponto de acolhimento. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, e a temática, né, da inclusão e da acessibilidade, que é uma proposta interessantíssima de se conversar, importante e muito fundamental. E é uma proposta que gira em torno do conceito central do Evangelho, né, do conceito central da mensagem de Jesus, que é o da inclusão, que é o do acolhimento, que é ver em cada indivíduo, com as suas particularidades, com os seus desafios, com as suas lutas, com as suas provas, antes de mais nada disso, ver um irmão, um espírito que também está em jornada como todos nós, buscando aprendizado, buscando a paz, buscando a felicidade. E hoje eu estou aqui na condição de uma aprendiz, né? Porque no que diz respeito à inclusão, eu também me considero uma aprendiz, como eu imagino que muitos de nós aqui estamos também, né? Para que a gente saiba cada vez mais enxergar os pequenos detalhes, as pequenas sutilezas que para nós talvez passem despercebidas, mas que para outros podem ter um tremendo impacto em outros corações, em termos de se sentirem acolhidos, de se sentirem incluídos, de se sentirem também parte dessa família, que é a família cristã, que é a família espírita. Então, que todos nós possamos, né, realmente nos dar as mãos, nos compreendendo uns aos outros, para que a gente faça a caminhada de cada um de nós mais leve. Paulo mesmo diria, né, na sua carta aos Gálatas, suportai os fardos uns dos outros. E é certo que cada espírito tem os seus desafios e as suas provas, mas nós podemos ser, na vida dos outros também, sireneus, né? Até Jesus teve aquele que o amparou, carregando ali a cruz por um tempo, e nós somos convidados a também, dentro do que nos seja possível, buscando fazer o máximo ao nosso alcance, aliviar as provas e os desafios que cada coração está a passar. Sejam elas de natureza física, na forma de alguma deficiência, sejam as provas de natureza psíquica, enfim, de natureza material. Todos nós, pelas lentes do amor, né, pelo olhar do amor, saberemos encontrar 1000 modos de auxiliar, como nos diria Emmanuel. Então, nós nos propomos essa tarde, né, tendo em vista o tema central, a fazer uma reflexão sobre essa proposta mesmo de inclusão, de acolhimento, que faz parte da própria essência do cristianismo, né? Como que ela vem se desenvolvendo, desde a vinda lá de Jesus até nós, hoje. E como que ela precisa realmente estar viva e cada vez mais ampliada nos nossos trabalhos espíritas, nas nossas lides espíritas, uma vez que o espiritismo
é o Evangelho Redivivo. E agora, gente, já em outros tempos, com tantas possibilidades a mais, tanto em termos materiais quanto em termos tecnológicos, que nos propiciam ainda mais estender, né, ampliar a inclusão e o acolhimento, para além da inclusão e do acolhimento em nosso coração, além do plano dos sentimentos, né, mas também materialmente falando, por meio dos recursos que nós hoje temos. Então, a gente vai percorrer um pouco dessa jornada hoje, observando no próprio Evangelho, como em todo instante da sua vida, buscava Jesus acolher. E não são poucos os relatos de Jesus a acolher cegos, paralíticos, rancenianos e outros tantos corações, sejam eles portadores de alguma espécie de deficiência material, de alguma dificuldade, de prova, de luta. Jesus sempre teve para com todos um olhar de respeito, um olhar de amor. E lembrando, né, que respeitar será isso, olhar com profundidade, olhar com alteridade para aquele coração, buscar entender suas lutas, as suas possibilidades, respeitá-lo nas suas possibilidades, respeitá-lo nas suas particularidades, e estender a mão, ajudar da melhor maneira que nos seja possível ajudar, de modo a estimular esse coração a seguir avançando, dando um passo além a cada dia. Então, hoje é sobre um pouquinho disso que a gente vai falar, e para começar, a gente vai nos objetivos que a FEB nos traz. Caso alguém queira comentar, pode ficar à vontade para levantar a mão, se eu não ver, pode me interromper. A colaboração de vocês também é muito importante para nós. E o primeiro objetivo que eles nos trazem é promover atitudes, ambientes e atividades inclusivas, acessíveis e acolhedoras aos frequentadores das instituições espíritas, considerando suas singularidades, necessidades e potencialidades. Então, não é só um ambiente acessível que faz parte da inclusão, né? Muitas vezes a gente pensa, no primeiro momento, somente no físico, no arquitetônico, mas também são atitudes inclusivas, atividades inclusivas, como eles dizem ali, né? Que façam com que eles se sintam pertencentes ao grupo. E tudo isso considerando a sua singularidade, que cada indivíduo vai trazer consigo, né? Sem a tentativa de anular ou de encaixá-las, cada pessoa, no modelo pronto, porque não é assim, cada um traz consigo as suas peculiaridades. A próximo objetivo, proporcionar práticas inclusivas na instituição espírita e acessibilidades em suas dimensões atitudinal, física ou arquitetônica, comunicacional e tecnológica. Então, aqui, para nós, eles trazem 4 tipos de acessibilidade, né? Atitudinal, física ou arquitetônica, comunicacional e tecnológica. E como eu falei, muitas vezes a gente costuma pensar somente ou primeiramente na acessibilidade física, né? Que é no que diz respeito à ausência das barreiras no espaço físico. Mas eles vêm trazer para a gente também a acessibilidade atitudinal, por exemplo, que é a ausência das barreiras impostas por preconceitos, por estigmas, por estereótipos, por discriminação com as pessoas com deficiência. Também a acessibilidade comunicacional, né, que é a ausência de barreiras, aí na comunicação, tanto na comunicação interpessoal, quanto na escrita, e também na comunicação virtual, né, que é a acessibilidade do meio digital. E, por último, eles trazem a acessibilidade tecnológica, que é a ausência de barreiras no acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então, eles ampliam aí um pouco mais o nosso conceito de inclusão e de acessibilidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero, como sempre, né, Duda? Fique à vontade. Deixa eu ver se eu acho o microfone, para ver se o som sai melhor. Mas, enfim, o que eu quero falar... Deixa eu abrir a câmera. Peraí.
O que eu quero dizer é que, por exemplo, um dos primeiros encontros que eu fiz na AME, de Juiz de Fora, e que o senhor Geraldo me viu sentado mal acomodada, ele correu para colocar de uma maneira mais confortável. E eu pedi uma cadeira para esticar minha perna. E depois que ele certificou que eu estava bem acomodada, e questionando se eu precisava de mais alguma coisa, que aí ele ficou bem. Então, assim, a minha deficiência física é visível, mas eu acredito que todos nós temos alguma deficiência, igual você está relatando aí, né? Então, a minha, quem me conhece, quem me vê, porque eu uso uma órtese, né, tipo paralisia infantil, não sei se dá para vocês verem daqui, perto. Deu? Não, não deu, não. Eu uso um aparelho, mas esse aparelho, deixa eu sentar aqui, ver se eu consigo colocar aqui, para vocês verem, quer ver? Esse aparelho me faz locomover, é com ele que eu posso locomover. Então, muitas vezes, não me incomoda, às vezes, a maneira que o outro recebe. E lá no centro da Granjaria, o Antônio aí da AME, que foi da AME também que está aí, eu participava da diretoria, eu fui das pessoas que incentivou a colocar um elevador lá, porque lá tem uma rampa boa, mas nós colocamos um elevador, pode subir 2 pessoas de cada vez, então isso facilitou muito, entendeu? Então, às vezes a gente vê, como a Eduarda falou aí, só no físico, só no deficiência física, e todos nós, de alguma forma, somos um pouco deficientes. Sr. Geraldo, vou mandar uma foto depois no grupo, que vocês vão me ver, então, de aparelho, tá bom? Obrigado, Ivânia, muito obrigado. E antes também, eu queria falar lá atrás de Jesus, quando Bartimeu, cego de Jericó, e eu me espelho muito na história dele, que quando estava todo mundo na praça, e ele foi diferenciado, porque ele fez o movimento, ele largou a capa e foi até Jesus. Então, quando a gente pensa no Jerônimo Mendonça, lá atrás, que aos 15 anos com artrose, e ainda numa marca trabalhava, eu vejo que eu não tenho nada, entendeu? Então, a gente tem que seguir essa linha mesmo de Jesus, que nos fortalece, que nos ampara. Tá? Parabéns, isso mesmo. E o quanto que foi, eu tenho certeza que o quanto que foi importante para você, né, Ivânia, esse movimento também do seu Geraldo, de ver que você estava ali desconfortável e de prontidão te ajudar. A gente fala muito de acolhimento, mas o acolhimento é essencial, é fundamental. A gente mesmo, quando se sente acolhido em algum lugar, a gente tem vontade de permanecer, a gente tem vontade de voltar. Então, às vezes fica parecendo repetitivo, fica parecendo chato, mas acolher é fundamental. Faz toda a diferença, né? E agora vamos para o terceiro objetivo, promover ações formativas aos trabalhadores espíritas acerca de temáticas relacionadas à perspectiva inclusiva das instituições espíritas, de modo a proporcionar segurança em suas práticas doutrinárias, assistenciais e administrativas. Eduardo, tem que projetar. Você não projetou a tela 2. Ah, tá. É que eu estou olhando aqui no meu papel. Isso. Obrigado, obrigado. Então, aqui, o que eles trazem para a gente? Né? Que a casa espírita, muitas vezes, ela pensa na acessibilidade de uma forma imediatista, né? Para resolver determinada situação que aparece ali no momento. Mas é importante também um planejamento, né? Para a gente receber essas pessoas, assim como também todas as peculiaridades que a gente encontra, né? A pessoa idosa, a criança e o jovem especial, aquele que não teve nenhuma deficiência física ao longo da vida, mas que durante a vida física, ao final de sua vida, a pessoa passa a ter dificuldade, né? Passa a ter deficiência auditiva, deficiência visual, também na pessoa cega, pessoa tetraplégica. Então, eles trazem para a gente da importância de ações formativas aos trabalhadores. Então, são os dirigentes se empenharem, né, em levar essas ações aos trabalhadores, a incentivar essa capacitação, de modo com que o trabalhador também se sinta seguro para lidar com as diversas situações que possam aparecer no dia a dia e que necessitam da ajuda dele. Ele sente segurança, porque ele se sente amparado e capacitado para isso.
Considerar no âmbito das áreas funcionais e das atividades desenvolvidas nas instituições espíritas o caráter transversal das temáticas relacionadas à inclusão e acessibilidade, de modo a favorecer o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita a todos os públicos. Igual eu falei no início, a autora Sônia Hoffmann, né, ela é deficiente visual, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar ou já conhece ela. Ela diz que a grande maioria dos centros espíritas, eles estão estruturados nos trabalhos, né, em pelo menos evangelização, os estudos doutrinários, palestras, o atendimento fraterno, a tarefa mediúnica e as ações de promoção e de assistência social. E que em todas essas atividades, que são diversas, né, deve haver sempre uma ação que é transversal, que é a atitude de inclusão e de acessibilidade em todas essas tarefas, que tem como objetivo final a vivência e a divulgação da doutrina a todos, como nos traz ali a FEB. Então, a importância também, né? Alguém quer comentar? Pode ficar à vontade. Não? Então, vou passando, tá? Aí, agora, a gente chega na fundamentação, né? Onde a gente vai ver os porquês da gente promover determinadas ações. E aí, o primeiro de todos, né? O Evangelho. A gente poderia parar só com esse aí, mas eles trouxeram o primeiro Evangelho, que está em Marcos, onde Jesus fala: ide e evangelizai a todas as gentes. E essa é uma passagem do Evangelho, e aí quando nós olhamos para o Evangelho, seja tanto nas passagens ou em cada detalhe da vida de Jesus, a gente vê sempre esse mote da inclusão, né? Não só na vida do mestre propriamente, que foi um hino de inclusão do começo ao fim, mas também depois, com os seus colaboradores que ali permaneceram. Como no caso, por exemplo, da Maria Madalena, né, que foi ao auxílio daqueles que lá estavam completamente excluídos, os rancenianos daquele tempo. No caso da Casa do Caminho, presidida ali, né, coordenada pelo Simão Pedro, que se fez esse verdadeiro arrimo de tantos corações que ali batiam, depois de não terem mais a quem recorrer, de não terem mais a quem buscar. E no Evangelho, na Boa Nova, eles podiam ter a certeza de que ali eles teriam um lugar, de que ali eles seriam considerados, de que ali eles seriam acolhidos. E assim, certamente, Simão fez, né? Com muitos paralíticos, com muitos cegos, com muitos rancenianos. Enfim, a Casa do Caminho, a gente sabe que foi essa primeira instituição especialmente dedicada a acolher e a incluir todos. E isso daí fica como um legado para nós, né? E também a gente pode pensar no apóstolo Paulo e os seus esforços, por exemplo, de incluir os gentios, que eram tão mal vistos pelos judeus naquele tempo, que tinham ali as suas dificuldades de convivência com outros povos. E Paulo, que outrora, né, havia sido tão ufanista também, de certo modo, né, tão defensor daquele modo de ser, daquele modo de viver, e acaba sendo paradoxalmente escolhido por Jesus para trabalhar pela inclusão. Por isso que ele recebeu o nome de apóstolo dos gentios, né? Apóstolo das gentes, porque talvez como poucos, ele tenha entendido essa fala de Jesus, de ide, pregai o evangelho a todas as gentes. E a todas as gentes, não somente pensando em termos étnicos, culturais, mas todas as gentes, de todas as condições físicas, de todas as condições que possamos conceber, espíritos irmãos ao apóstolo, e, portanto, das gentes, né? Que soube trazer cada coração ali que conheceu, em cada lugar que ele visitou, em cada lugar que ele esteve, para mais perto do coração de Jesus. Próximo item. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Allan Kardec. Então, a gente pode pensar que num tempo
onde a violência, né, toma conta em diversas formas dos nossos de atos, de palavras e de pensamentos, um gesto de carinho, uma atitude compreensiva, de amor, de preocupação, né, cai como bálsamo cicatrizante nas feridas profundas das almas que nos encontram, produzindo ali a afabilidade e a doçura, como Kardec nos disse. Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos, Bezerra de Menezes. E como nós dissemos no começo, né, parafraseando Emmanuel, que quem ama encontra 1000 modos de auxiliar, e auxiliar nossos irmãos que passam por dificuldades, sejam elas quais forem, a ter contato com a mensagem espírita, a ouvir e a poder compreender, né, como diz Bezerra, a verdade de Kardec, nós estaremos amando, nós estaremos vivendo o próprio Evangelho. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou passar, então. Mais Bezerra de Menezes, vamos lá. Era nova esta, meus filhos, exultai e amai, cantai o evangelho de Jesus aos ouvidos, moucos que sejam, mas que se impregnarão da sinfonia inovidável das bem-aventuranças, desde que os que transitam nas classes mais sofridas, que são considerados excluídos da sociedade, até aqueles que administram o destino dos povos. Bezerra de Menezes. Então, para muito além dos aspectos exteriores de religiosidade, né, os quais por tantas vezes, por tantos séculos, nós temos dado tanta importância, e esquecendo, às vezes, de aspectos sutis, de detalhes, que podem aumentar e muito o acolhimento da nossa experiência religiosa, das nossas casas religiosas, nossos templos religiosos. Que às vezes a gente está tão fixado em aspectos mais exteriores do culto, mais formais, e esquecemos dos detalhes fundamentais, né, que podem ser tão impactantes e tão importantes para aqueles que partilharão com a gente desse fruto, desse culto, dessa crença, dessa busca espiritual. Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é tarefa prioritária. A dor é colossal nesse momento no mundo terrestre, e o Consolador distende-lhes as mãos generosas para enxugar as lágrimas e os suores de todos aqueles que sofrem, mas, sobretudo, para eliminar as causas do sofrimento, erradicando-as por definitivo. Bezerra de Menezes. Que a gente pode pensar, o evangelho, né, o cristianismo na sua essência, ele traz essa mensagem da universalidade, da inclusão, né, de que deveremos vencer quaisquer barreiras, tanto nos utilizando das possibilidades e das descobertas que ao longo do tempo a ciência foi trazendo para nós, né, com o entendimento das condições que a vida na matéria nos apresenta, como também nos adaptando, aprendendo a ser cada vez mais inclusivos, mais respeitosos, reparando nesses detalhes que impactarão tão positivamente na vida desses irmãos, que também têm direito à mensagem, que também dela deverão usufruir, para que por meio dela não possam só encontrar o consolo e a força, mas também estímulo e esperança para seguirem avançando. Não podemos negar os valores adquiridos nos últimos séculos, que dizem respeito aos direitos humanos, à liberdade de pensamento, à fraternidade, à igualdade das criaturas. Mas somos convidados a reconhecer que o desenvolvimento espiritual não acompanhou a grande jornada das conquistas materiais. Extraordinária missão cabe ao Espiritismo: rehumanizar a sociedade moderna, trazer de volta Jesus, para que os homens compreendam, por definitivo, o sentido do amor e as suas naturais consequências, a fraternidade, o respeito à ordem e aos direitos de todos os seres sencientes.
Eu vou ler a próxima, porque eu acho que elas se complementam. A nós cumpre o dever da retidão, pensar e sentir corretamente, amar sem discriminação, compreender sem reserva e dar aos outros o direito de serem conforme podem, mas a nós próprios nos impormos o compromisso de renovação a cada instante, para melhor, realizando com eficiência a tarefa que nos está reservada. E aqui, né, em se tratando de espiritismo, que nós não nos esqueçamos da finalidade do centro espírita enquanto templo cristão, que é o de acolher, de envolver, de embalar os corações, né, de fazê-los, de fato, parte da nossa família espiritual, dando a todos a possibilidade de se sentirem pertencentes, não só pelo conhecimento espírita, né, que muitas vezes explica as causas dessas condições, que traz o entendimento e, portanto, faz com que eles vivenciem essas experiências com ânimo, com esperança, com alegria, mas também de se sentirem acolhidos pelos que ali estivermos, né, por cada coração, como a gente falou, um olhar respeitoso, um olhar amoroso, que de fato é um olhar inclusivo. Então, essa é a finalidade do centro espírita, né, em nos mostrando a realidade do espírito, da sua jornada vida afora, passando de encarnação em encarnação, e mostrando a nós o porquê da multiplicidade de condições em que aqui encarnamos. E o Espiritismo não faz para que a gente fique a julgar a condição do irmão. Ah, porque ele fez isso ou aquilo no passado e agora que lute com isso ou aquilo outro. Não é isso, mas faz para que a gente saiba encontrar recursos para melhor auxiliar aquele coração. O próprio desenvolvimento da ciência, né, da tecnologia, ele está aí para isso, para facilitar ainda mais esses processos, para ampliar ainda mais essas possibilidades. E a nós, enquanto espíritas, cabe atender aquele preceito, que está lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando está no capítulo 5, e tem 27, né, que questionam se devemos ou não pôr fim ou pôr termo às provas do próximo, né, a pretexto de deixar os desígnios divinos se cumprirem. E aí o Espírito que nos traz lá a resposta é Bernardino, e ele vai nos dizer, né, não digais, pois, quando verdes atingidos um de vossos irmãos, e aqui atingido na condição de alguma deficiência física ou de qualquer outra espécie. Não digais é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Pelo contrário, dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso lhe pôs ao alcance, para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então, que a gente observe e veja se as nossas consolações morais, se o meu amparo material, se os meus conselhos, eles poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, com mais paciência, com mais resignação. Né? Vejamos mesmo se Deus não o pôs ou me pôs nas mãos dos meios de fazer cessar esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez, de detê-lo mal e substituir pela paz. Né? Então, quais recursos que estarão ao nosso alcance enquanto como dirigentes, enquanto como atuantes na seara espírita, para fazer a caminhada desses irmãos também tão suave quanto possível, né? Tão mais amena quanto possível, assim como nós também, com as nossas lutas e nas nossas dificuldades, aguardamos os sirineus que vêm nos amparar ali, nos ajudar a carregar nossa cruz, para que a gente siga um pouquinho à frente. Então, que a gente possa cada vez mais ter e cultivar aquilo que é a própria essência que o Evangelho transmite, né? Buscando atender o imperativo daquele, né, que igual a gente falou, foi o apóstolo das gentes, acolhei-vos uns aos outros, como Jesus nos acolheu, para a glória de Deus, para a glória do amor. Alguém quer comentar? Eduardo, Oi. só um pouquinho aqui. Estava vendo você falar aí, estava refletindo, fiquei imaginando o seguinte: a gente diz sempre, né?
as deficiências, né? Fico imaginando se nós não precisamos fazer uma reflexão de quantas são as deficiências que nós temos, né? Que essa casa espírita nos acolhe com todas essas deficiências. Fiquei pensando aqui que a gente fala os assistidos, né? Quem não é assistido da casa espírita? Então, assim, é de nos incluir também nesse rol, que a gente não faz isso. Fiquei pensando também na Casa do Caminho, né? Porque, assim, quais os tipos de assistência que ela pensava, e, assim, ouso até dizer que ela foi a primeira proposta de hospital do mundo. Então, era isso. É verdade, Manuel. Obrigada. Curti? Não estou te ouvindo. Tá, beleza. E acrescentando aqui também, estão ouvindo bem? Tá bom, som? Estou. Raciocinando aqui, fazendo reflexão, né, durante sua fala, né, do quanto Jesus foi inclusivo, né? Inclusive em relação à mulher. Quer dizer, na síntese dos 10 mandamentos, ele já nos faz refletir, porque um dos mandamentos, a Narcisa até comentava na palestra dela agora quinta-feira, lá no Kardec, não cobiçar a mulher do próximo. Né? Nada era falado para a mulher, né? Tudo era direcionado para o homem, quer dizer, mulher, mas não cobiçar a mulher do próximo. A mulher está lá, jubilada, colocada de lado. Ele quebrou esses modelos, né, ao frequentar a casa, né, de mulheres, né, como de Marta e Maria, o encontro com a mulher samaritana, né, a relação com Maria de Magdala, o reaparecimento, inclusive. Então, ali ele já dá esse exemplo de inclusão, né, e lidando em todas as camadas, quer dizer, não discriminando ninguém, em todas as camadas, até naturalmente, entendendo e nos ensinando, né, o que o Emanuel acabou de falar a respeito, né, de que todos nós realmente somos aí os necessitados de assistência, né, somos os assistidos. Então, assim, ele, com isso, nos norteia também na ação além, e é por isso que está vendo toda essa análise da federação, que você está aí facilitando para nós a compreensão, né, para a gente colocar em prática. É verdade, Curti. E se a gente for parar para pensar, né, o Evangelho, que é a vida de Jesus, ela do começo ao fim, é toda inclusiva, é todo amor. Ele não teve um excluído, né? Todos eram bem recebidos, todos eram amados. Então, igual vocês estão falando, a gente também tem alguma deficiência, né? E que a gente é assistido também pela Casa Espírita, pelos nossos amigos que estão lá. Então, é nossa obrigação, nosso dever auxiliar aqueles que passam que têm deficiências ou dificuldades mais duras que as nossas, maiores que as nossas. E aí vamos para a próxima fundamentação. Em todo o seu ministério, jamais houve lugar para exclusão, para exceção, é o que a gente falou. Ele sempre se caracterizou pela proposta de solidariedade humana e pela igualdade dos direitos humanos. O novo cristianismo propõe que se traga para o centro da comunidade todos aqueles que têm sido excluídos, de forma que a sociedade se torne verdadeiramente digna do Mestre e Senhor, que é modelo e guia para todos através dos erros. Joana de Ângeles. E o que me chamou a atenção, né, quando a Joana ela traz aqui, o novo cristianismo propõe que se traga para o centro da comunidade todos aqueles que tenham sido excluídos. E aí eu me recordei de uma passagem do Evangelho que está lá em Marcos, no capítulo 3, que é quando Jesus visita uma sinagoga no sábado. Acredito que muitos aqui devam conhecer, né? E aí, nesse dia, especificamente lá, estava um homem que tinha uma mão atrofiada. E Jesus compareceu ali naquele dia, né? Mas os doutores da lei, os fariseus que ali estavam, em nenhum momento eles olhavam para aquele homem buscando saber se ele tinha alguma necessidade, se ele precisava de algum auxílio. Nada disso. Todos eles, pelo contrário, se fixavam em Jesus apenas. E não é para contemplá-lo, era para vigiar ele,
para ver se ele não ia descumprir a regra do descanso no sábado, porque eles levavam tão ferrenhamente essa regra a sério que eles não ajudavam ninguém, não faziam mal, mas também não faziam bem, não faziam nada. Então, eles estavam ali de olho para ver se Jesus ia descumprir essa regra. E aí, durante, né, os acontecimentos desse episódio, Jesus ele tem um ato de significação espiritual muito bela, que é onde ele vai ensinar aqueles que estavam ali pela gestualidade, não pela fala, pela gestualidade. Ele vai olhar para aquele homem e ele vai pedir para que ele se levante e para que ele fosse para o centro. Né? Ele o chama para o meio, para o centro da sinagoga. E olha a significação profunda, né? Aquele que estava marginalizado, aquele que sequer era visto, que sequer era olhado, cujas dores e as dificuldades talvez não eram conhecidas. E Jesus pede para que ele venha para o centro daquela casa religiosa, como se dissesse assim, né, para os que lá estavam, e para todos nós também, que a finalidade de todo o templo religioso, seja um centro espírita, seja uma igreja evangélica, ou seja uma sinagoga, deverá ser sempre olhar para o ser humano. O ser humano deve estar no centro. Não é o tamanho do templo, não são os gastos que estarão ali envolvidos, não são o número de frequentadores, não é a autoridade ou o destaque que aquele templo tem, né, ou que vem a ter naquela comunidade, não é a beleza daquela casa, mas sempre cada ser humano que ali adentra deve ser o foco central. Essa é a importância, né? Para que a gente nunca esqueça disso. E aí, mais tarde, Jesus dirá, né, também a respeito do sábado, e eles seguiam, né, com tanto fervor, com tanto zelo, mas que os impediam, por exemplo, de olhar para o irmão como esse, de ampará-lo e, de alguma maneira, ajudá-lo. E eles até ficaram bravos, inclusive, depois, por Jesus curar num dia de sábado, porque Jesus curou. Né? E quantas vezes o indivíduo não está ocupando essa centralidade que nos traz ali a Joana e Jesus, né? Quando, por exemplo, no nosso centro não tem sequer um olhar mínimo de acessibilidade, quando a gente está mais preocupado, às vezes, com uma parede bonita, com a ornamentação, com quadros, enquanto os mínimos movimentos, né, de acessibilidade não estão sendo tratados. A gente faz eventos, a gente faz mutirões aí para a gente arrecadar orçamento para fazer mudanças, muitas vezes estéticas. Mas e as mudanças de inclusão? A gente tem olhado para isso? A gente está pronto para isso? Porque hoje pode não ter nenhum deficiente no meu centro, mas eu não sei amanhã. E aí, será que eu vou estar pronto para atendê-lo, para recebê-lo, para acolhê-lo? Né? Talvez o ser humano que ali vai comparecer, ele ainda não está no centro, né? Ainda não está ocupando a posição central que tem a finalidade de olhar. Então, eu gosto muito dessa passagem de Jesus e, ao meu ver, ela é muito representativa, porque tudo o que ali a gente fizer, né, tem que ter como finalidade melhor servir os corações que ali adentrarem, em qualquer condições que chegarem. Eduarda, qual que é? É Marcos, capítulo? Capítulo 3. 3? Eu tenho até aqui. Não precisa, não. É só para anotar aqui. É Marcos, capítulo 3. Tá, obrigado. Uma dificuldade que a gente tem também é de incluir, né? Colocar aqui entre aspas, o assistido. Né? Que dificuldade de colocar as crianças, né, dessas famílias assistidas. Eu recordo uma experiência nossa, então nós passamos a quase que condicionar, vamos dizer assim, o recebimento da cesta ao comparecimento na reunião pública. Mas, assim, praticamente na primeira reunião nós já desistimos, porque as crianças elas não são sociáveis, vamos dizer assim, como as nossas. E fizeram uma bagunça no banheiro, e conversavam, e saíam da sala.
Quer dizer, não houve paciência para, né, para se aguardar. E até hoje a gente tem assim, pensa, né, quando vai discutir sobre isso. Tanto que as famílias dos assistidos raramente frequentam o centro no cotidiano, pouquíssimos se tornam espíritas, né, porque nós estamos falhos, sem dúvida, nessa inclusão. Eu estava analisando uma família que estão morando perto do centro agora. São 7 crianças, 7, assim, talvez de uma faixa de 10 anos a 2 anos de idade. Então, que bom que seria essas crianças estar no centro, mas ao mesmo tempo é o mesmo, mas do jeito que eles fazem bagunça assim perto do centro, tá entendendo? Sem limite, eles saem correndo pela rua, a porta da casa fica aberta, eles não fecham a porta da casa, não, tá entendendo? Um lugar ali, o pessoal vai até achar ruim de eles estarem morando ali já já. Eles saem correndo pela rua e aí, ao mesmo tempo, falam, mas se for para o centro, de repente, será que a gente está preparado para receber, até para ajudar eles? Quer dizer, incluir e ajudar eles a serem mais sociáveis, mais tranquilos. Eu acho que isso é uma realidade do movimento, né? Que a gente ainda não conseguiu vencer. A não ser que aqui onde eu milito seja diferente, tá bom? Não é diferente, não. Há mais tempo, bem mais tempo, vamos colocar uns 20 anos atrás aí, eu evangelizava e as crianças falavam assim, às vezes, com uma outra evangelizadora. Antes de evangelizá-las, a gente tem que domesticá-las, porque elas não ficavam assim realmente como as nossas crianças de evangelização de terças-feiras, né? E aí a gente tem que entender que a gente tem que desenvolver o movimento para poder atendê-las. Então, o que a gente fazia? Aos domingos, para dar sopa e buscar a cesta básica, a gente descia com as crianças e aqueles que as levavam, a gente subia e fazia uma palestra, uma mini palestra ali. Então, naquele tempinho que elas estavam colorindo, ouvindo uma historinhas, os pais também estavam sendo, e a gente trazia temas atuais, você entendeu? Dentro da doutrina, tá? E muitas vezes alguém falava assim, mas eles não são espíritos, a gente não deve falar de Jesus, tem que falar sim, a todo momento, com todas as pessoas, a gente tem que falar. Então, a gente comentava, falava, e aí elas já saíam, assim, ao decorrer do tempo, elas ficaram... hoje já estão rapazes. Outro dia encontrei com uma que já estava com 20 e poucos anos, falei, gente, que menina assim, corria no corredor, faziam bagunça, sabe? Então, a gente tem que voltar os olhos, principalmente, para essas crianças, assim, porque as nossas estão lá, seguindo as regras. Eles ainda não sabem o que é regra. Então, Eduardo, eu queria só complementar, somar um pouquinho, né? É muito bonito, isso que o Curti está colocando, a Ivana, enfim, nossa conversa, é muito bonito isso, porque a gente vê, quando a gente lida com essas famílias durante alguns anos, e essas crianças, esses 7, 8, 10, é igual o Curti falou, né? Aqueles que escalavam um muro de 2, 3 metros sem nada mais, só o pé, escalava e pulava para fora e para dentro, né? A gente começa a perceber como é bonita a vida, porque Deus ajuda um filho através do outro. E a gente começa a perceber ao longo dos anos o quanto a gente cresceu e o quanto eles cresceram. Porque, na verdade, um é instrumento para o outro. Então, aquela família que chega ali, com os moleques que se atravessam a rua correndo e que a gente corre atrás sem saber como fazer, na verdade, estão sendo instrumento para o meu crescimento. Então, feliz de nós quando nós aproveitarmos essa indisciplina, não quer dizer que deixemos continuar a indisciplina, mas que nós aproveitemos essa indisciplina para exercitar nossa paciência, nossa tolerância, né? A nossa capacidade de acolher, porque todos nós temos capacidade de acolher, só que ela está adormecida, né? Então, assim, é interessante como o pai age, né? Ele ajuda um filho através do outro. Essa turminha chega no centro, apronta todas lá dentro do centro, e a gente tem um compromisso de ajudar a educá-los e se educar, porque a gente só dá o que a gente tem, né? Então, isso é muito legal, quando você vê essa questão de uma mão lava a outra, que é uma verdade absoluta, é um ditado assim, muito correto, porque
Esse é o objetivo do Pai, é nos dar a oportunidade de crescer. Então, quando a gente vê que um e o outro cresceu, a gente fica feliz. É verdade. É isso, Eduarda. Ela caiu? Não. Esse Não é que o Curti estava Antônio falando, levantou a mão. o Curti estava falando aí da família que mudou para a rua da casa, né? Então, a casa abrange toda a rua. Então, com certeza, eles não estão dentro da casa, mas eles estão recebendo um amparo espiritual. E isso é muito importante, muito importante. Certa vez, na casa, a gente está em Cataguás, né, do Anita Borella, tinha umas crianças da rua que iam na evangelização. Só ia lá para estar na evangelização, ele criou uma certa amizade com as evangelizadoras, né? Aí, um dia, teve um rapaz de outra cidade, né, visitando a gente, né, fazendo o estudo. Aí ele falou assim, esse é o trabalho mais importante da casa, atender as crianças que vêm só na evangelização, a criança da rua, e os pais dele permitem que eles venham. Então, esse é o trabalho mais importante que tem. E toda vez que nós estamos na casa, nesse momento, nós é que estamos sendo evangelizados. Né? Emanuel? Eu fiquei lembrando aqui de um fato de 2 semanas atrás que aconteceu na casa que a gente frequenta, né, porque na reunião de quinta-feira a gente enfrentou esse desafio e a gente fez um trabalho onde a gente tem grupo de estudo para os assistidos, né, e eles podem escolher se querem ir para o grupo de estudo, se querem ir para a palestra pública, né, e, é claro, tem evangelização do jovem também, tudo conjugado nesse dia. E eu fiquei pensando, assim, como é que a gente está aprendendo bastante. Primeiro, assim, esse grupo de estudo já tem 13 anos, né, e as pessoas estão frequentando o grupo de estudo e preferem, vamos supor, 80% prefere para o grupo de estudo, 20% ir para a palestra. 80% que vai para o grupo de estudo são as mulheres, 20% que vai para a palestra são os homens. Então, eu fiquei olhando assim, um transtorno que o diretor do patrimônio sempre briga muito comigo. Fala assim, pois é, acabei de colocar um corrimão novo e o menino virou cambalhota, fez de barra, quebrou o corrimão. Assim, aí a gente ainda tem que perceber, né, gente? O menino não tem corrimão, não tem onde correr, no centro é o espaço maior que ele tem, então alegria. Aí eu ficava olhando lá, a mãe dele grita, bate, toda ela tenta educar e tal. Aí você pega o menino no colo, né, você vê que ele tem autismo e outra série de dificuldades, mas você põe o menino no colo, o menino mudou completamente, porque dificilmente alguém pega o menino no colo, ele não está acostumado com isso. Então, gritar com ele, falar porque quebrou e tal, você já está acostumado. Agora, colocá-lo no colo, abraçá-lo, isso ele não está acostumado, faz toda a diferença. Então, assim, na doutrina espírita, é isso que o Antônio está falando, né? Os aprendizados que a gente vai recebendo quando você usa uma atitude contrária que ele nunca recebeu, né? Porque ele é sempre tratado, porque ele é rebelde, é levado, tal, ele tem autismo, já foi diagnosticado, as professoras têm dificuldade com ele, mas você vê que como um pouco de carinho muda e ele quer ir toda quinta-feira, ele está lá invariavelmente. Pode faltar todo mundo e ele não falta. É isso. Porque muitas vezes, Manuel, ali na casa espírita são os melhores momentos do dia dele, né? Que ele está ali sendo acolhido e está nos passando as lições também, como você falou, a gente vai aprendendo com eles. E o Antônio também disse, na casa, quando a gente abraça crianças, principalmente aquelas que vão na assistência social sem compromissos seguidos, que eles vão, né, uma semana, na outra não vão, mas estão ali naquela semana recebendo aquele carinho, eles voltam com certeza.
e eles não aprendem sozinhos, a gente aprende muito com eles. Eduardo, é muito interessante mesmo, porque a gente sabe que Jesus extrai do pior mal o maior bem. Então, nós trabalhamos numa casa que é uma casa nova, pouco tempo, 5 anos de idade, e no alto de um morro onde o tráfico é muito forte. A questão do tráfico, droga, etc., é muito das maiores, eu acredito, aqui de fora. Então, no bairro. E nesse bairro, a gente tem muitas crianças. O pessoal até brinca que brota criança lá, porque eu acredito que no espaço aí de uns 30 metros quadrados, a gente deve ter umas 60 crianças lá, ou mais. E saber o que fala onde põe as crianças. Você andar na sala, você tem que olhar se não está pisando no pé de uma criança. É assim, muito bom. Mas o que eu quero dizer é que tem uma pessoa nos ajudando, buscando no bairro, porque é tudo área de invasão, então a gente não encontra um terreno legalizado para comprar para o centro. O centro, a sede é alugada. É um barraquinho, mas é alugado. Então, uma pessoa está nos ajudando lá a tentar localizar um terreno legalizado. E alguém me perguntou há pouco tempo, o senhor já conversou com o chefe do morro ou com o dono do morro, né? E eu falei, não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado em encontrar um terreno para atender as crianças. Bom, passou. E aí um cara um dia se ofereceu para me ajudar a tentar achar esse terreno, e está ele para um lado e eu para o outro, nós fomos em cartório, enfim, andando junto, e acabamos que não localizamos, mas estamos continuando com o contato WhatsApp para localizar um terreno e tal. E alguém, então, veio e falou comigo, o senhor sabe quem é o chefe do morro? Eu falei, não sei, não estou preocupado com isso. Ele falou, é o fulano que está com o senhor. Quer dizer, então, hoje, eu já mando mensagem do Evangelho, porque eu posto todo dia, você já deve ter visto algumas vezes, eu te mando, eu mando mensagem do Evangelho, ele nunca respondeu nada, mas eu mando assim mesmo. Então, a gente percebe que quando há um acolhimento, ou seja, quando há uma tarefa de Jesus, aquela questão da luz, ela irradia para tudo quanto é lado. Não importa para nós para onde esse acolhimento está dando fruto ou dando resultado, o que importa é que eu esteja fazendo. Porque Jesus pega isso tudo e manipula e transforma esse troço do jeito que ele achar que é a melhor forma. Não é? Então, quando a gente fala em acolhimento, isso é tão amplo que nós podemos estar aqui acolhendo o irmão lá da Palestina. Porque o acolhimento ele não é o presencial, ele é do coração. Então, é muito interessante esse tipo de coisa. Lógico que nós estamos falando do centro, não estamos também ampliando tanto, mas é só para a gente raciocinar que, quando se fala de acolhimento, é acolhimento a nível de humanidade. Né? O nosso é apenas um pequeno, uma gotinha d'água aí que a gente está contribuindo, que Jesus nos permite, né? Isso aí, era só para somar, né, as informações que eu acho interessante, importante a gente raciocinar de uma forma mais ampla, né? O Emanuel levantou a mão também. Tirou? Já baixei. Seu Geraldo, obrigada, né, Antônio, Ivânia, Manuel, curti seu Geraldo pelas colaborações. E é interessante que... Oi? Eu só queria acrescentar o seguinte, eu costumo falar que quando chega um irmão na porta da casa, é porque ele já está sendo atendido pela espiritualidade. Isso, porque quando ele pensa em ir para o centro, ele não pensa à toa. É porque alguém lá mencionou, lá na consciência dele, que lá naquele lugar tem a ajuda que ele precisa. Então, a necessidade que nós estejamos preparados para atender esses irmãos. Ter tempo para ouvir, né, tudo que ele tem para dizer. E esse preparo, ele é muito complicado, porque a gente pensa que sabe atender os outros, mas a gente está aí nesse aprendizado que nós precisamos muito. Obrigado. É verdade, Antônio. Antes dele pensar, quando ele pensa em ir, ele já está sendo atendido, né? É verdade mesmo. E
eu achei muito interessante o que o seu Geraldo falou, né? Como que Jesus transforma até o mal em bem, né? Quando que ele imaginou que isso fosse acontecer, né? Mas as luzes vão se irradiando, as sementes vão germinando, e igual ele disse mesmo, Jesus vai manipulando ali as luzes, os fluidos, o amor, para que eles alcancem quem tem que ser alcançado, né? E é por isso que a gente tem que estar sempre pronto para receber as pessoas, para poder ampará-las, igual o Antônio disse, escutá-las. Todo mundo quer aprender a falar, né? A gente vê por aí muito curso de oratória, mas e o curso de escutatória? Será que a gente está sabendo ouvir? Será que a gente está pronto para ouvir o outro? Então, muito interessante os comentários de vocês, eu agradeço. E se mais alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. A gente vai passar aqui, a gente está quase acabando as fundamentações, é a penúltima. É da Joana de Ângeles. Afável e nobre, Jesus, né, lecionou pelo exemplo, aplicando a metodologia compatível com o nível de entendimento e de consciência daqueles que o acompanharam. Joana de Ângeles. Então, a gente para pensar, Jesus, ele tinha conhecimento para discorrer, para discutir sobre qualquer assunto, sobre todos os assuntos, né? Ele poderia utilizar de termos técnicos, palavras floridas, palavras lindas, exemplos extraordinários. Ele poderia ali demonstrar todo o seu intelecto durante as suas pregações e durante a sua passagem aqui na Terra. Mas ele preferiu se utilizar da linguagem mais bela de todas, que é a do amor. E o amor acolhe, né, independente de qualquer diferença. Tanto é que ele se utilizava das situações corriqueiras ali do dia a dia das pessoas que ali estavam com ele, para que tornasse mais fácil a compreensão, para que elas entendessem o que ele estava querendo dizer. E quantas vezes que a gente, né, não vê oradores grandes falando de espiritismo e do evangelho de uma forma tão bonita, de uma forma tão inteligente, mas quando a gente sai dali, a gente olha um para o outro e percebe que ninguém entendeu absolutamente nada do que foi dito. A mensagem não conseguiu ser transmitida e nem compreendida, porque se esqueceu de se comunicar através do amor. O amor que é simples e que a tudo simplifica, né? Então, quando eu li essa passagem de Joana, eu lembrei muito disso, porque é uma coisa que acontece e que a gente tem que tomar cuidado. Agora, o último para terminar, né? Para passar para a parte das ações. Os seus, Jesus, né? Eram sempre relacionamentos edificantes, nos quais o bem mantinha predominância. Com ele, a convivência é aprendida, mediante o resultado do exercício da tolerância, que leva à fraternidade, do auxílio recíproco dignificador da espécie humana. Joana de Ângeles. Então, a gente vai, o seu Geraldo, né, depois vai, juntamente com a gente, vai falar das ações, mas para além de qualquer ação, assim, que a gente pode definir, existe aquela que vai estar por trás de tudo, e que sem a qual, por mais que a gente faça uma série de ações e de acolhimento, ele não vai existir de fato, que é a vivência do Evangelho. Se na casa espírita, de fato, a gente se inspirar no Evangelho e buscarmos viver pela própria vibração, pelo próprio sorriso, pelo próprio olhar, pela própria maneira da gente abraçar, a gente já vai estar transmitindo acolhimento. Já estaremos envolvendo essa pessoa na única força que verdadeiramente acolhe e inclui, que é a força do amor. Né? E aí o amor, quando a gente, de fato, o sente pelo outro, ele vai buscar os meios mais práticos, materiais mesmo, se for o caso, de acolhimento. Então, cada um de nós, enquanto membros de casas espíritas, enquanto dirigentes de casas espíritas, a gente deve, antes de mais nada, realmente trabalhar a vivência do amor em nós, conosco, entre nós, né? Para que na presença do amor, então ali, sentindo esse amor vibrar e pulsar por qualquer um que ali adentre,
independente das suas condições, independente da identidade de gênero, da classe social, se é ou não uma pessoa com deficiência, a gente vai vendo em todos esses irmãos tendo esse amor, né? Então, a gente encontrará 1000 meios de auxiliar. Até mesmo um diálogo com essas pessoas, né? Buscando identificar o que ainda possa estar desagradando, o que é motivo para elas de afastamento, buscando ver, né? Como diz a irmã, a gente comenta muito, o coração que ama, ele encontra sempre 1000 meios de ajudar. Então, eu penso que mais do que definir receitas prontas, né? Porque cada caso é um caso, cada circunstância em cada casa espírita, cada contexto, ele vai ser um. Eu acho que vale a gente ter sempre esse olhar amoroso, nos despojando, né, ainda dos preconceitos, de atavismos que, porventura, nós tragamos dessa existência mesmo ou do pretérito, né? Para que ali no clima do amor, na vivência da fraternidade, a gente saiba buscar sempre as melhores maneiras de envolver, de incluir, de acolher. Seja materialmente pensando, seja até doutrinariamente pensando ali, né? Pensar em outras formas de atividade que podemos exercer, por exemplo, materialmente pensando até em mudanças físicas e mudanças estruturais, se for o caso, mas, enfim, na presença do amor, a gente vai conseguindo identificar essas sutilezas que a gente pode fazer, que estão ao nosso alcance. E para terminar, oi, Célia, pode falar. Então, eu estava ouvindo você falar e lembrando que há poucos minutos atrás você falou da escutatória. E justamente no acolhimento, o observar, o escutar, o perceber é muito importante, né? Para que a gente saiba acolher principalmente aqueles que estão trabalhando na casa, se afastam, por vários motivos, ou frequentadores. E eu vivi uma situação que me surpreendeu muito, eu nunca podia imaginar. Uma criança que foi na evangelização e parou de ir. É uma criança autista. Eu não trabalho na evangelização, mas conversando com os pais dessa criança, oportunamente, é o que o seu Geraldo falou, Jesus vai colocando os caminhos, né? Os pais falaram, eu falei, mas por que ele parou? Falaram, não quer ir de jeito nenhum, não quer ir de jeito nenhum. Não, por quê? Porque a evangelizadora usou o celular para fazer uma apresentação. E ele acha que, nós sempre falamos com ele, que na hora da oração, na hora da escola, na hora do centro espírita, não deve usar celular. Então, ele ficou indignado, porque como ele é autista, ele não tem isso. Então, isso aí deu oportunidade, né, de conversar com a evangelizadora e trazer de volta a criança. Mas, assim, são coisas inusitadas, a gente nem imagina o que pode afastar, principalmente, né, as pessoas que têm alguns, vamos dizer, questões, né, que envolvem pensamentos diferentes do nosso, né, vamos dizer assim, ou comportamentos não esperados. E aí a gente se surpreende com essas coisas. E também outra situação que eu queria chamar a atenção são as pessoas que já trabalharam na casa espírita e que ficaram doentes ou envelheceram e não podem ir por causa de dificuldades mesmo, de deslocamento. Umas ficam acamadas. Esse cuidado que nós que dirigimos, trabalhamos, coordenamos, somos trabalhadores da doutrina, temos com elas, porque muitas ficam lá. E elas vão servir de exemplos, às vezes, para familiares, vão dizer, mas você frequentava tanto a casa espírita e o pessoal que trabalhava lá com você nem vem aqui. É só esse comentário. Obrigada, Celinha. E realmente você escutar o outro, né? Porque imagina se esse menininho, né? Ele saiu, imagina se vocês não tivessem procurado saber o porquê, né? Se vocês não tivessem ido escutar o motivo dele ter se afastado, talvez ele não voltaria.
Então, a gente tem que estar pronto para escutar. A maioria das vezes, as pessoas que chegam até na casa espírita, elas só querem também desabafar. Elas só querem diminuir um pouco a angústia que estão sentindo. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso de escutar, que também é incluir, que também é amar, né? Então, muito obrigada pela sua contribuição, gostei muito. E para a gente finalizar com a mensagem de Humberto de Campos, que eu acho que vai fechar com chave de ouro aí para o seu Geraldo falar um pouco das ações, que ele vai dizer para a gente: muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e as crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Então, eu queria agradecer, né, a todos vocês que contribuíram, que estão aqui me ouvindo. Eu, igual eu falei, estou aqui na condição de uma aprendiz também, no que diz respeito à inclusão e acessibilidade. Então, é sempre bom a gente trocar as experiências e vivências que a gente tem nas nossas casas, nas nossas cidades. E se algum dia a gente tiver alguma dúvida do que fazer, de como agir, que a gente lembre de Jesus, que a todos incluía, sem exceção alguma. A sua vida inteira não teve um que foi excluído. Então, que a gente possa inspirar sempre no Mestre, e o que precisarem de nós estamos aqui à disposição. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Muito bom o trabalho, né? Muito legal. Eu estava me lembrando, quando você fechava aí essa parte, estava me lembrando que há poucos dias, porque nós estamos numa fase em que a gente somos convidados aí em muitos velórios de irmãos, de amigos, né? E nós estávamos no velório e não tem um momento maior para acolhimento, né? Para o espírito naquele momento. E me colocaram, eu não conhecia muitas pessoas, e de repente alguém me entregou uma Bíblia, aquela Bíblia de colocar no bolso, pequena. E eu olhei e falei, meu Deus, o que será? E aí veio aquela ideia, melhor você falar. E eu busco, como eu carrego na carteira sempre umas mensagens, eu busquei uma mensagem da carteira e quando eu olhei, cheguei próximo ao féretro, o pessoal já estava me olhando, falei, eu tenho que falar mesmo. Então, a gente leu a mensagem e a gente falou. Mas é um momento, então, assim, nós, nessa questão do acolhimento, a gente tem que estar, não é preparado, porque a gente nunca está preparado, mas sempre disposto a acolher. Né? Porque preparado é só ao longo dos séculos, dos milênios aí, que a gente vai se preparando. Mas a disposição, a gente tem que estar com ela. Porque a todo momento nós somos convidados, seja dentro de um ônibus, seja dentro do supermercado, os lugares mais variados, de repente, Jesus coloca alguém na frente, e ele vai manipular aquilo e vai fazer alguma coisa que nós não vamos saber. Então, assim, a gente tem que estar realmente com essa predisposição, né? E esse treinamento, né, o campo de trabalho melhor para nós de treinamento é exatamente dentro do centro espírita. Que ali é dentro do centro espírita que vai aparecer as situações mais inusitadas, até corrimão quebrado, como o Anel falou aí. Né? E são situações que você, de repente, você vai perceber que o corrimão é simplesmente nada, né? O que realmente significa é o colo. Então, é muito interessante esse exemplo que ele deu aí, porque todo momento nós somos chamados. Agora, a gente tem que saber perceber o que Jesus está esperando da gente. Né? Se é consertar o corrimão ou se é dar um colo
Não é verdade? Então, é muito bonito. Isso é um assunto fascinante, um assunto muito bonito, realmente, né, para a gente conversar a respeito, né? Então, dentro de todo esse trabalho, essa maravilha de trabalho que a Eduarda apresentou aí, a gente vai pegar as ações e projetos, né, que também, agora falou, estamos na condição de aprendiz, nós estamos aqui para trocar uma ideia, e quando eu vejo a Eduarda assim, falando com essa desenvoltura e essa segurança, eu fiquei pensando, né, nós que já estamos assim, numa idade já bem avançada, a gente fica feliz de ver, falando, nossa, né, a continuidade do movimento está garantida, é aqui, é ali, aqui para todo lado, a gente vê os jovens brilhando e chegando, às vezes mesmo a gente pensando assim, temos que inserir o jovem, temos mesmo, é lógico, mas a gente já percebe que, quando menos a gente espera, eles já estão incluídos, eles já estão inseridos, né? Porque é isso que nós estamos falando, né? Jesus já agiu lá na frente, então, assim, a gente fica muito feliz, sabe, Eduardo? Fico muito feliz, te parabenizo e tenho certeza que todos também, porque a gente percebe a sua segurança aí que você transmite para todos nós, né? Então vamos ali no primeira ação, vamos para agir agora, né? Geraldo, só fala que muito ainda tem a melhorar e que todos vocês aqui que contribuem comigo, eu me inspiro em todos. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Então, a gente vai de passo em passo, cada dia um pouco melhor, né? Mas ainda tem muito a melhorar. Mas eu agradeço a oportunidade que vocês me dão. Que bom. É uma construção, né, Eduardo? Construção. Estamos construindo. Então, aí, ações e projetos. Vamos ver lá, planejamento que a FEB traz para nós. Planejamento integrado das atividades doutrinárias, considerando linguagens e estratégias metodológicas. O pessoal que é professor e vai deslanchar nisso aí, nos ajuda, hein, por favor, hein? Eu sei que está cheio de professores aí, né? Então, considerando linguagem e estratégias metodológicas, inclusivas e acessíveis aos frequentadores, fundamentado no caráter transversal da temática. Muito interessante isso. Eu fui no dicionário para ver o que é transversal. Eu falei, meu Deus, o que é esse caráter transversal? Né? Porque a FEB traz assim, eles falaram muito bonito e muito profundo nisso aqui. Né? Nós não temos condição de dar o mergulho que a profundidade dessa piscina ou dessa praia permite. Mas a gente vai nadar, nem que seja na superfície aqui. Né? Planejamento integrado das atividades doutrinárias. Então, eu costumo dizer que nós vamos chegar um momento que nós vamos ter, assim, atividades do CRE, por exemplo, atividade do sétimo CRE. Né? Nós não vamos precisar ter atividade da AME X, da AME Y, da área X, da área Y, porque a atividade ela é de um só, né? Que é Jesus. Então, assim, atividades, esse planejamento integrado das atividades doutrinárias, dentro das linguagens, estratégia metodológica, inclusivos, acessíveis e tudo. É isso que nós estamos fazendo aqui, sabe? Eu penso que, para a gente chegar nesse fundamento do caráter transversal da temática, porque o transversal é exatamente aquelas ideias que estão em paralelos e surgem outras ideias um pouco diferenciadas. E aí, tudo no final é somado e tirado o suprassumo, vamos dizer assim, dessa integração, dessas ideias entre linguagens e estratégias metodológicas. Então, eu estava pensando que a gente se lembra que a FEB fez um plano de trabalho lá em 2000, se não me falha a memória agora, acho que 2007 a 12, depois veio 12 a 18 ou 17, depois veio 18 a 22 e agora 23 a 27. Por quê? É porque as coisas são lentas. São lentas. Vocês veem que, algum tempo atrás, nós estudávamos o plano como um todo. Agora, nós já começamos a esmiuçar o plano. Mais para frente, nós vamos ter que esmiuçar mais ainda, porque agora, na hora que as AMES pegar o plano, por exemplo, e começar a estudar com os seus 100, né, o grupo lá das casas espíritas,
a AME, que já estudou aqui, vai ter condição de esmiuçar isso mais ainda. Então, quando chegar lá no centro espírita, esse plano vai estar assim, muito mais esmiuçado e trabalhado. Né? E aí a FEB vai fazer outro plano para frente e nós vamos ter muito mais condição de estudar aquele plano que vai vir no futuro. Por quê? Porque vai amadurecendo aos pouquinhos. A gente não consegue fazer hoje um trabalho integrado, né, de uma forma aí, usando a linguagem estratégica, metodológica e tudo. Por quê? Nós mesmos não estamos preparados ainda para isso. A gente vai, estou falando a forma como eu vejo, tá? Evidentemente, nosso grupo é um grupo de discussão e aberto, como foi bonito agora no final aí da trabalho da Maria Eduarda. Mas, então, assim, é porque a gente troca ideia mesmo. Mas eu penso que esse trabalho, nós vamos chegar lá, claro que nós vamos chegar, mas com o tempo. Né? Não é sem propósito que o plano de trabalho é exatamente para 5 anos. Porque aquilo que dá para fazer no primeiro ano, a gente já faz. Segundo, a gente faz. Terceiro, vai chegar a determinadas situações que a FEB sabe, e os espíritos muito mais, de que nós vamos vencer o 5º ano e não vamos conseguir fazer. E aí vamos fazer outro plano de mais 5 anos e nós vamos continuar nesse trabalho incessante. Porque o trabalho, como diz André Luiz, não cessa. Né? Ele é contínuo. Então, é como eu vejo essa primeira ação que a FEB coloca aqui. Ou seja, é um trabalho de conscientização, de sensibilização e de amadurecimento para todos nós. Porque aí nós vamos nos tornando multiplicadores para que possamos amadurecer um número maior de pessoas, de companheiros, e amanhã, então, a gente ter condição de sentar junto e falar, agora vamos fazer esse planejamento? Vamos. Aí chegou o momento. Né? E no outro aqui, que dá sequência, a Ivânia quer falar, né, Ivânia? Quer? Fica à vontade. Sempre quero falar, né, professor Geralda, porque Fica à vontade. isso é muito importante. Eu queria só voltar lá quando o senhor falou assim, que a Eduarda, né, tão jovem, fazendo esse trabalho. Domingo passado eu estava lá em Astolfo Dutra, né? E aí foi meu dia de falar, eu chamei ela assim, falei, aqui, minha filha, me fala, quantos anos você tem? Assim, 24, quer dizer, 24 nessa encarnação, né? Claro. A gente tem que entender que, né, já vivemos séculos incontáveis, estamos diante de uma eternidade sem fim e tudo é aprendizado, tá? Então, eu também agradeço de imediato agora, porque daqui a pouquinho vou sair, que tem que ir lá para o centro, e muita gratidão pela oportunidade. Que bom, Ivana. Obrigado por você ter estado conosco. Muito obrigado. Então, no outro item aí, planejamento, organização e viabilização das acessibilidades. Olha só, planejamento, organização e viabilização. Então, a gente planeja, organiza e vamos tornar viável isso, porque senão não se faz. Planeja, organiza, mas não faz, né? Então, e práticas inclusivas na instituição espírita. Então, vamos parar aqui. Organização, viabilização e acessibilidade. Então, às vezes, essa organização, viabilização e acessibilidade, principalmente a organização e viabilização, às vezes demora anos. É preciso começar a trabalhar. Nós temos um exemplo claro aqui em Juiz de Fora, né, de que já há anos vem se pensando, porque o planejamento ele começa, né, lógico, nos sonhos, na cabeça, vai planejando, depois começa a organizar e muitas vezes parava a ideia. Né? E agora nós estamos chegando no momento de avançar um pouco mais a viabilização e, quem sabe, até realizar. Senão, a gente avança na viabilização e outros virão, o processo reencarnatório, outros virão e completarão, certamente. Né? Então, assim, é muito belo isso. Por isso que eu estava falando, até no item anterior, sem lembrar desse item aqui, que as coisas são aos poucos. Mais um tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho. É uma construção conjunta. É igual o Emmanuel fala, é um colar de pérolas. Cada um vem e coloca uma pérola, cada um coloca outra, daqui a pouco vira um colar de valor inestimável. Então, a organização e viabilização das acessibilidades, é o que nós até estamos fazendo aqui de fora, e práticas inclusivas na instituição espírita.
de modo a zelar pela sua dimensão atitudinal, física ou arquitetônica, comunicacional e tecnologia. São de nome bonito aqui, né? As atitudes, lembrando da atitude física, das atitudes nossas, né, da parte física arquitetônica, porque é preciso adaptar, né, e de uma forma que facilite a comunicação e também utilizando, logicamente, a tecnologia. Porque hoje o pai já colocou em torno de nós tudo isso aí para que a gente aprenda a utilizar. Né? Não precisa dizer muito da tecnologia hoje, é o que nós estamos vendo aqui. Né? Então, assim, e isso e muito mais, que está à disposição, né? E aqueles que conseguem avançar um pouco mais já aproveitam um pouco mais, né? Podemos passar para o outro? Vocês querem falar algo aí? Se quiserem, me interrompam agora. Porque tem partes, Geraldo, voltando lá, que, assim, ao meu ver, elas são até mais fáceis de realizar. Sim. O físico, o arquitetônico, é lógico que despende dinheiro, mas é o mais fácil. Sim, verdade. Tecnológico, arquitetônico, a gente vai. Vamos fazer uma rampa, igual a gente está lá no Kardec, temos que fazer uma rampa e tal. A parte do relacionamento, né, com quem chega, né, que é assim, o mais complicado. Né? Porque nós vamos estar lidando com pessoas, com personalidades diversas. O caso que nós citamos, né, das crianças que chegam, é a parte assim. Quer dizer, então, conversar, desenvolver ações e projetos em todos os sentidos aqui colocados, ou, de repente, esse que eu estou falando enquadra aqui no atitudinal, né? Atitudes, né, para lidar com as pessoas, né, quando a gente acolher, porque o nosso afã é inserir, né, mas que as pessoas estejam bem comportadinhas, que as crianças ficam com as atitudes que nós mencionamos, porque vai no banheiro, vira o papel todo, eles não estão acostumados com isso em casa. Então, é um outro momento, né, que acaba se enquadrando aqui. Um é mais fácil, o físico, vou colocar assim, o emocional, o espiritual, o interpessoal, né, que para alguns é mais complicado. Te agradeço, e foi muito interessante você falar isso aí, porque eu queria observar um detalhe, que quando a Febre fala dimensão atitudinal, ela significa conhecimento de si mesmo. Eu estava olhando isso no dicionário, porque eu comecei a falar, pô, como é que nós vamos falar isso aqui? Então, essa atitudinal, ela é com o outro, mas com o outro a partir de si mesmo. Então, por isso que ela fala dimensão. A dimensão é muito grande. Eu tenho que me conhecer para eu saber como que eu vou agir com as pessoas que estão chegando. É muito interessante. Por isso que a gente vê que na parte anterior à fundamentação, a FEB colocou, acredito, talvez até propositadamente, muitas mensagens de Joana de Ângela ali, que sempre trabalha o nosso mergulho íntimo, né? Então, dimensão atitudinal, conhecer-se e ajudar o outro, e acolher o outro. Muito interessante isso. Eduarda, por favor, projeta o outro para nós. Então, organização de programas de conscientização e sensibilização. Programas de conscientização e sensibilização voltados aos trabalhadores e frequentadores da instituição, com foco na promoção de sensibilidade atitudinal, visando ao acolhimento, respeito e valorização das diversidades. Isso que o Curti falou aí muito bem. Visando, olha só, voltados aos trabalhadores e frequentadores da instituição, com foco na promoção de acessibilidade atitudinal. Esse é o mais difícil, realmente, com a busca do acolhimento, do respeito e valorização das diversidades. E eu achei interessante quando eles falam os trabalhadores e frequentadores, porque, na verdade, no fundo, esse acolhimento acaba sendo importante que o próprio frequentador aprenda a acolher também, né? Porque, às vezes, o trabalhador acolhe uma pessoa que chega e o frequentador exclui. Então, quando esse assunto é tratado de uma forma assim, mais geral, específica,
seria mais para o trabalhador, né? A conscientização do trabalhador. Mas ele tratando de uma forma geral é importante também, porque todos que estão na casa têm que estar conscientes disso, né? Para que todos ajam com os braços abertos. Né? Eu estou realizando uma palestra, Geraldo, sobre a fé, Uhum. o centro espírita e a fé, mas eu utilizo de algumas reflexões aqui sobre a Casa do Caminho. Sim. E tem um trecho, né, que eu me lembrei, a gente estava falando, eu me lembrei dele, a estratégia, né, dos irmãos lá da organização da Casa do Caminho. Aí diz aqui o trecho, ó, usavam o trabalho assistencial de distribuição de alimentos, de remédios, de roupas e até mesmo o dom da cura para alcançarem o objetivo maior, que era a evangelização. Então, eles tinham estratégia, né? Uma estratégia de trabalho, quer dizer, e não é um jeito de ludibriar as pessoas, mas, quer dizer, a pessoa era atraída por um alimento, uma roupa, um remédio, e até mesmo, né, porque se espalhou, imagina Pedro trabalhando numa casa, né? No dia da fila, né? Pedro trabalhando no passe, no trabalho de passe, né, de uma instituição, via da fila. Mas o objetivo, como é também o nosso objetivo, né? Falar de espiritismo. Sim. Então, o objetivo era falar do evangelho de Jesus. Isso mesmo. Eles tinham estratégia para se atingir o objetivo. Beleza. A gente está falando aí. Qual o livro que está isso para nós aí? É o Paulo Estevão? Casa do Caminho, no livro Casa do Caminho. Ah, Casa do Caminho? Ótimo. Então, a gente pegando um gancho aí, a gente percebe que esse acolhimento, né, ele é fundamental e uma coisa completa a outra, né? Porque ele fazia o atendimento, vamos dizer assim, no campo material, né? E ali eles tinham a oportunidade de valorizar as pessoas através do ensinamento, através do esclarecimento e tudo mais, né? Aquela criançada que saia correndo, que você falou aí, com 7 crianças dentro do centro, né? Então, às vezes, é o café da manhã, é uma coisa, é outra que acaba facilitando depois, né? Porque, afinal de contas, é o que um amigo nosso fala aí, que está até aí com a gente, fala assim, barriga vazia não tem ética. Sempre costuma citar isso. São as coisas que a gente vai aprendendo com quem sabe mais. Então, assim, estômago vazio não tem ética. Então, às vezes, é preciso realmente colocar um biscoitinho ali, um cafezinho de manhã, né? Para que depois a gente fale de Jesus, né? Aí fica tudo mais ajeitado, né? Então, identificação e eliminação de eventuais barreiras atitudinais. Olha, identificação e eliminação de eventuais barreiras atitudinais, físicas, arquitetônicas, comunicacionais, não difíceis que eles vão colocando, e ou tecnológicas, que venham a dificultar a participação dos frequentadores nas atividades promovidas pela instituição. Então, a gente tem que ver algo que seja compatível com aquelas pessoas, não é? Compatível com as pessoas. Não adianta eu falar para as pessoas que vão ali em busca de ajuda material, eu sempre costumo dizer isso, as pessoas que vão em busca do consolo, né, e do bálsamo para as dores, assim como nós, mas que também necessitam de ajuda material. São duas situações diferentes, né? E que às vezes a gente utiliza no popular assistido, mas, como disseram aí, todos nós somos assistidos e necessitados de acolhimento. Então, essas pessoas que chegam ali, né, a gente tem que identificar a dificuldade do trabalhador em acolher aquelas pessoas. Né? Porque tem companheiro que não tem nem condição de ficar perto. Outros não têm condição de dar um colo, igual foi dito aqui, outros não têm coisa. Mas é preciso identificar isso e começar a trabalhar isso, inclusive na linguagem. Porque se eu vou fazer uma palestra para um grupo, vamos dizer assim, de trabalhadores, eu posso usar uma linguagem adequada, mas eu não vou usar a mesma linguagem para fazer uma palestra ou uma conversa com um grupo de, entre aspas, assistidos.
É isso que a FEB está dizendo aqui, identificar e eliminar as barreiras atitudinais. Se existe barreira ainda de atitude, vamos trabalhar isso. Vamos ver o que nós precisamos fazer. Né? De repente, vamos falar sobre acolhimento, igual nós falamos aqui. Vamos fazer um estudo para esse pessoal falar sobre acolhimento, falar sobre vamos dizer assim, a recepção, ou falar sobre as atitudes, enfim, estudar, ou vão falar do Evangelho de Jesus, inclusão segundo Jesus, olha só que beleza. Vamos falar para que, aos poucos, mudem essas atitudes, as barreiras se desmoronem, se desfaçam, e aí fica, por exemplo, ainda tem barreira ainda, física e arquitetônica? Tem, então vamos estudar aí. É o que o Curti falou. E esse tipo de coisa vai depender, às vezes, de dinheiro. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer isso e aquilo, parte física e arquitetônica, vamos adaptar. Né? Não, é comunicação ou tecnológica. Então, vamos ver o que nós precisamos. Nós precisamos de um data show, nós precisamos aprender a projetar igual está sendo feito aqui, um microfone melhor. A gente tem que ir estudando e cada coisa a seu tempo e equacionando tudo, porque senão a gente não consegue, né? É onde fala aqui, ó, de forma que venham dificuldades comunicacionais e tecnológicas que venham a dificultar a participação dos frequentadores. Então, se está dificultando, vão dar um jeito de facilitar, né? É essa a situação. Vamos seguir em frente, mas podem falar, gente. Vocês vão me parando aí, por favor, tá? Até porque o tempo não está assim com muita sobra, não. Mas vamos em frente. Promoção de ações formativas voltadas ao conhecimento das concepções e práticas inclusivas que permeiam as diferentes atividades desenvolvidas pela instituição espírita, de modo a favorecer aos trabalhadores segurança e fundamentação teórico-prática no planejamento e desenvolvimento de suas ações. Então, promover as ações formativas voltadas ao conhecimento, concepções e práticas. Nós estamos fazendo isso. É curioso que estamos fazendo com a gente mesmo, né? Quer dizer, a FEB e os espíritos estão fazendo com a gente aqui, né? Uma formação de conhecimento, né? Para que as nossas atitudes, as nossas práticas, elas possam permear aí as diferentes atividades que a gente vai ter daqui para frente, na instituição espírita. Né? Fala aqui, de forma a favorecer aos trabalhadores segurança e fundamentação teórico-prática no planejamento. Nós, como multiplicadores, nós temos que ir aos poucos agora amadurecer as ideias, né? Nós estamos chegando ao final do estudo do plano, né? Dia 20 nós concluímos com nosso irmão Emanuel, e nós temos que ir preparando e começar a pensar, porque nós estudamos tanta coisa nesse plano, né? Tem tanta coisa bonita na nossa cabeça que a gente tem que começar agora a separar isso, o que eu posso trabalhar junto ao nosso 100, por exemplo, né? E o 100, por sua vez, vai começar a amadurecer e falar, nossa, nós tomamos conhecimento de tanta coisa que a FEB nos mandou, o que nós podemos fazer agora a cada um junto à sua casa espírita? Né? E muita coisa vai ficar para trás, muita coisa não vai ser feita, não nos iludamos. Mas como dizem os fisioterapeutas, faça o seu melhor. Então, demos ou possamos doar o nosso máximo, né? Aquilo que nós pudermos. É o que o Cristo conta com a gente, é o máximo de cada um de nós, né? Então, não temos que preocupar em fazer tudo, mas fazer o melhor, né? E aí a gente vai ver que nesse intercâmbio, que fala no outro item, olha, intercâmbio de experiências exitosas, voltadas à ação inclusiva na instituição espírita para melhor compreender e acolher as pessoas com deficiência. Mobilidade reduzida, transtornos ou e qualquer condição física, psicológica, social, etc., etária, étnica, cultural, econômica, são tantas as coisas, né, que nós falamos aqui cedo, né? Então, o intercâmbio de experiências exitosas. Esse intercâmbio, isso é muito importante. Nós fizemos, sem esse propósito, mas a espiritualidade naturalmente que o tinha, né, esse intercâmbio aqui, durante a fala da Eduarda, vocês se lembram?
Emanuel falou do corrimão, eu falei lá do tráfico, o Curti falou da família, o Antônio falou do outros que chegaram lá no centro, né? Isabel, então, cada um foi falando, a Celinha falou, então todo mundo falou, que coisa boa, né? Então, essa experiência, fala que intercâmbio de experiências exitosas. Aquilo que funcionou, que deu certo, que a gente possa, nesse intercâmbio, o outro falar, ah, mas isso é possível mesmo, porque lá no lugar tal deu certo. Ah, sim, isso aqui deu certo lá, pode dar também, mas então vamos ver como que eles fizeram lá. Como é que foi feito isso lá? Né? Às vezes a gente pega uma reunião com a União Espírita Mineira, às vezes a gente pega uma experiência de um CRE lá no 27º CRE. Nós temos 29 CREs, entre parênteses, em Minas Gerais, conselhos regionais. Nosso é o 7º. Então, a gente pega uma experiência lá do 20º CRE, eles fizeram isso lá, o negócio deu certo. Né? A Eduarda estava falando aí, começou a fala dela, né, falando da inclusão, da busca que você fez na internet. Não é isso? Até que você falou aí, né, da Aliança Municipal de Fora, da experiência que teve. Então, essa troca de experiências exitosas nos fortalecem e nos mostra que é possível a gente fazer. Porque tem determinadas situações que a gente senta assim e fala, nossa, né? Vocês se lembram, me passa pela cabeça, graças a Deus, esse momento lindo, porque vocês se lembram que no livro Paulo Estevão está relatado aquela tarde em que o Paulo estava desesperado, declinado o dia. O Paulo apóstolo não sabia o que ele fazia, porque ele estava na igreja de Corinto. Corinto era dado a uma série de desvios de personalidade, morais, tudo mais, e a igreja estava indo muito bem, ele não podia sair de lá, né? E ele tinha não sei quantas cidades pedindo ajuda dele, Listra, Derbe, e aí próprio Jerusalém, pedindo a presença dele e tal. Vocês devem lembrar disso. Eu estou se repetindo porque os fatos luminosos é bom, né, que consola, fortalece os nossos corações. Então, Paulo estava desesperado porque ele não podia sair dali e não sabia como fazer para atender aquelas cidades todas. E aí ele vai no final do dia, já escurecendo, as pessoas tinham ido embora, ele vai para um ambiente solitário lá na casa e começa a orar e a chorar. Né? Você lembra? Aí chega Jesus lá. Bom, resumindo a história, está lá no livro Paulo Estevão, parte 2, me parece, e aí Jesus vai falar assim, não se preocupe, mais ou menos, né, nossas palavras, não se preocupe, escreva, passa a escrever as cartas para as cidades. Né? A presença do missionário não é o principal, mas a vibração que acompanha. Você lembra? E Jesus falou, de agora em diante, Estevão vai estar junto com você, transmitindo para você os meus pensamentos. E foi ali a largada, vamos dizer assim, foi ali a disparada, né, ou o início das cartas de Paulo. Ali que ele começou. Que aí ele chamou Timóteo, chamou Silas e começou a escrever as cartas para as cidades. Né? E aí vai, a primeira carta chegou em Jerusalém, o Pedro reuniu o pessoal, não vamos entrar mais nesse detalhe. Mas eu só estou dizendo aqui que as cartas, então foram momentos, foram experiências que ele foi adquirindo, né, para que as coisas realmente funcionassem. Não, vai funcionar. Está difícil demais? Tá. Mas é possível? É possível. Nossa, mas como é que é possível? Mas será que é possível mesmo? Bom, vamos conversar com o mestre. Igual o Chico falou assim, né? Vamos ver o que o grande chefe resolve. O Chico falava assim, né? Então, assim, vamos conversar com ele, porque o caminho sempre tem. O Curti falou aí, caminho sempre tem. É que a gente, nós somos ainda meio obnubilados aqui, a gente não consegue enxergar muito bem. Mas ele coloca a lente, foi falado no início aqui muito bem, na lente do Evangelho, ele coloca a lente, o farol, e aí a gente enxerga e tudo passa a ser diferente. Né? Então, nós já lemos o outro, Eduardo, nem sei, acho que já, né? Então, vamos. Terminando aí, eu acho que nós estamos chegando ao final de linguagens. É o último slide, né? Uhum. Então, fala assim, também precisamos. Organização de espaços com rampas de acesso, banheiros acessíveis. Olhem só, gente. Portas largas, pisos táteis, boa iluminação, boa ventilação,
correta localização de mobílias, equipamentos, dentre outras ações coadunadas, atendendo à necessidade de acessibilidade física ou arquitetônica. Então, também, como foi falado, esse item aqui, ele já necessita mais de recurso financeiro, às vezes, né? Mas é preciso a gente... Nós vamos falar disso daqui a alguns dias lá em Estofo Dutra, sobre sustentabilidade, né? Oh, beleza, né? Mas sustentabilidade, e as coisas são assim. Há poucos dias, a pessoa acho que não está aqui me ouvindo, mas se estiver, seria até bom, né? Há poucos dias o centro estava com dificuldade danada, dificuldade aqui, né? De repente tinha desencarnado uma pessoa antiga da casa e tudo mais, e teria deixado lá um seguro, né? Com a orientação assim, ó, dá tanto por cento X, tanto por cento Y, e esse centro que estava na dificuldade, um perrengue danado, recebeu R$30 mil. Agora, né? Tem uns 15, uns 20 dias isso, um mês. Então, assim, as coisas vêm lá do alto, por isso que Jesus fala assim, buscar primeiro o reino de Deus e o resto lhe será dado por acréscimo. A gente tem que acreditar. Então, fazer o melhor. Vamos fazer o projeto. Quando aparecer, vai arrumar a solução. Se não aparecer, vamos dizer assim, é a vontade do Pai, né? Porque tudo é com ele. Mas a tendência é aparecer, porque vai se resolver se é uma situação necessária. E a gente está vendo aí, ó, são situações, ó, equipamentos, ações, acessibilidade física, rampa, espaço, banheiros acessíveis, são coisas que é necessário. Agora, é preciso projetar e começar a se movimentar nesse sentido, né? Para que as coisas aconteçam, né? Estou chegando, gente, porque está quase terminando, mas podem me parar ainda, dá tempo. Adoção de recursos comunicacionais, aí, a tecnologia aí, utilizado por pessoas com os diferentes tipos de deficiência. Recursos comunicacionais utilizados por pessoas com diferentes tipos de deficiência. Nós vimos que há pouco tempo tinha sido lançado o Evangelho, esqueci agora, aquele DVD, né, CD, onde a pessoa ouve, esqueço os nomes, tem vários nomes aí, tenho certeza que vocês sabem, né, audiovisual, né, recursos audiovisuais, uma série de recursos auditivos, etc. Enfim, é a adoção de recursos comunicacionais. Aqui deve vir também aquela questão do Libra, né? A interpretação de palhaço, está ali, ó. Deixa eu ler tudo. Adoção de recursos comunicacionais utilizados por pessoas com diferentes tipos de deficiência, como a Libras para os surdos, o Braille para os que têm cegueira, descrição e audiodescrição, recursos digitais, entre outros, zelando pela acessibilidade comunicacional em diferentes mídias. Aqui foi bom que a FEB esmiuçou bastante isso, né? Pode ter ficado alguma deficiência aí fora, mas, no geral, eles cercaram bem e dá uma clareada boa para a gente nesse aspecto. A gente sabe que tem centros, como muitas palestras, no YouTube é mais comum, mas tem centros que há pouco tempo ainda faziam interpretação em Libras das palestras, né? Não sei se ainda hoje o fazem, mas pelo menos as palestras aí em congressos, no YouTube, é muito comum ter essa interpretação, isso é muito bom, né? E fechando aí, adequação de linguagens, posturas, recursos e estratégias metodológicas, em consonância com a singularidade dos públicos, suas necessidades e potencialidades. Então, é aquilo que nós tínhamos até comentado ligeiramente aí, em determinado momento, aquele cuidado com a linguagem, né, com os recursos estratégicos, né, metodológicos. Então, assim, há pouco tempo, tem uma senhora, eu tinha mandado uma mensagem para uma pessoa que tinha pedido algo, eu mandei a mensagem escrita, e ela pediu assim, por favor, grava o áudio que eu não sei ler. Então, assim, buscar os recursos de acordo com a necessidade da pessoa, fazer um formato, né, que seja acessível para a pessoa.
Então, dentro de todo esse panorama aqui, gente, principalmente nesse final aqui, que ficou, acho que assim, aqui a FEB esmiuçou mais com uma parte até mais objetiva de atender, né? Porque é aquela questão, né? A gente vai ver que nesses 2 itens últimos aqui, foi trabalhado mais questões, vamos dizer assim, ligadas à matéria, e os outros mais questões emocionais. O que é mais emocional, o que mexe na nossa intimidade, é mais difícil até da gente entender ou da gente raciocinar. Mas foi interessante, porque eles separaram as coisas, deixaram que o material ficar para o finalzinho, para os 2 últimos, para os meninos não ficarem presos nisso aqui, né? Porque os anteriores são fundamentais. Nós só vamos conseguir realizar esses 2 últimos itens aqui, né, ou 3 últimos itens, a partir do momento que nós estamos organizando o resto. Porque tudo está na nossa intimidade, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É muito bonito, né? Que me ocorre agora que pode ter sido a forma didática que a espiritualidade inspirou a FEB para colocar esse trabalho, porque levou-nos a refletir, a mergulhar para dentro de nós, para depois a gente olhar para fora. Legal mesmo, interessante isso aí. Tá bem? E aí, queríamos ver se vocês querem falar algo. Nós estamos a 6 minutos do término, né, do horário. Não temos o término, nós precisamos concluir o trabalho aqui, mas temos o horário máximo, né, para a gente poder fechar. Então, se alguém desejar comentar algo, nós temos um tempinho ainda. Por favor, Celinha, fica à vontade. Bom, seu Geraldo, a gente vê que tudo tem uma sabedoria, né, uma ciência. E a forma como foi colocada é nós estamos encarnados. E quando a gente vê a necessidade do outro, compreende, busca soluções, a gente está amando o próximo, né? Sim. A gente está desenvolvendo isso nos atos, né? Na prática, na vida mesmo física. Eu achei muito bacana as ações e projetos, o direcionamento, Legal. porque a gente não percebe mesmo, eu às vezes não sabe como solucionar, né? Não percebe a dificuldade do outro, às vezes ele fica acanhado de falar, não manifesta, e aí a gente vai olhando com mais carinho, mais atenção para o nosso próximo, né? E é muito interessante quando a gente estava me ocorrendo aqui, pode colocar nos grupos também de decisão, de discussão, de aprendizado, de atendimento, acolhimento, pessoas que têm esses tipos de deficiência, porque elas, com a experiência delas, elas podem contribuir, porque elas vivem isso, né? Verdade, Célia. Verdade. Então, dependendo da deficiência, porque tem umas assim que mais difícil, né? Mas essas, aí eu volto ali no início, essas rampas, essa forma de acesso é muito importante mesmo, né? Porque senão fica difícil até para a pessoa aí, né? A pessoa estar junto com a gente, né? Muito, muito legal mesmo, interessante. Pessoal, mais alguma coisa vocês gostariam de falar? Nós estamos fechando, né? E precisamos assim, lembrar que no dia 20 nós estaremos concluindo o estudo do plano, né? Muito legal, muito bom, muito interessante, muito, muito assim, enriquecedor para todos nós, eu entendo assim, né? E no dia 20 a gente vai estar fechando. E quem vai fazer a coordenação do estudo para nós são todos nós, né? Mas é orientado e conduzido pelo Emanuel. Né? Então, mas aí estamos abertos a qualquer comentário aí, se alguém desejar, para a gente poder fazer a nossa prece final. Né? Ninguém? Então, vamos fazer então a nossa prece, para a gente fechar, né? Vou pedir aí o Curtir, o Adenal. Adenal, tá aí, Adenal, Curtir? Tá tão quietinho, tá aí? Adenal, você pode fazer para a gente, Adenal? Prece, tá aí do lado? Posso sim. Ah, por favor, cara, um abraço, prazer te ver, senhor. Satisfação. Então, faz a prece para nós, por favor. Jesus, querido amigo, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo, do aprendizado, da convivência comum. Rogamos, divino amigo, que continue a nos inspirar, a fim de que estejamos atentos
as nossas responsabilidades, a fim de que saibamos acolher melhor, compreendendo os dramas, as dificuldades, as limitações de cada companheiro que adentra as portas da casa espírita, a fim de que estejamos aptos, Senhor, sob os mais variados aspectos, para assisti-los e apresentar a tua mensagem libertadora. Nós te agradecemos mais uma vez, renovando o nosso compromisso de trabalho na tua Sagrada. No teu nome, Senhor, nós encerramos as nossas tarefas nessa tarde. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos. Foi muito bom estar junto aí. Até dia 20, né? Boa Deus tarde, gente. Até a próxima. Boa tarde, meus irmãos. Boa Boa tarde. tarde, Boa até tarde, um abraço. Com Deus. Obrigada, gente. Tchau. Muito bom.